Olá a todos, tudo bem com vocês? Já completam aí 5 anos, indo para o 6º, que eu dedico conteúdos exclusivos aí relacionado ao cultivo de plantas tropicais, cujo hábitat original, na maioria das vezes, é de climas muito úmidos, áreas cobertas aí por grandes árvores, e abaixo dessas grandes árvores a gente concentra aí bastante umidade. Nessas regiões chove bastante, quase que o ano inteiro, e de uma maneira bem resumida, a maior técnica de cultivo que eu levo a vocês aí para que as nossas plantas cresçam bem, prosperem, se desenvolvam com saúde constante, é a gente tentar entender da maneira mais detalhada possível esse clima, no caso de florestas úmidas, subbosque, essa área que fica coberta de grandes árvores, que chove muito, cuja temperatura média na baixa altitude se mantém aí na faixa dos 20 graus, um pouco a mais, um pouco a menos, dependendo do dia, dependendo do horário. Costumam ser áreas que têm baixa amplitude térmica, ou seja, as temperaturas mínimas em relação às máximas, a diferença entre elas não é tão grande, é coisa de 3, 4, 5 graus, não passa disso. O solo dessas florestas, dessas áreas embaixo das grandes árvores, das áreas de subbosque, costumam ter bastante matéria orgânica em diversas fases e etapas de decomposição. São folhas, galhos, insetos, animais que vão deixando suas marcas, seus rastros e vão se precipitando, vão se acumulando nesse solo, e aos pouquinhos essas matérias vão se decompondo e virando um substrato rico, um solo rico. E como eu disse aqui no canal, a melhor maneira da gente cultivar essas plantas é buscar simular esta realidade. Para a gente ter o melhor cultivo e essas plantas aqui prosperarem constantemente, o ideal, o cenário ideal, da maneira que eu entendo o cultivo, é a gente simular essa realidade em tempo da iluminação, o tipo da iluminação também. Raramente, abaixo das copas dessas grandes árvores, a gente vai ter raios de luz chegando direto em antúrions, por exemplo. Raramente isso acontece. Às vezes, como é possível ver na Amazônia, a Amazônia é um bioma constantemente em movimento, como qualquer grande bioma. Então, por exemplo, passa um vendaval, uma tempestade, árvores mais antigas e mortas caem, abre naturalmente uma clareira e de repente por um período lá de alguns meses, 1 ano, 2 anos, aquela clareira vai ficar aberta e você vai ter uma condição de luz direta num período de tempo conforme a própria abertura dessa clareira. Mas no geral a gente vai ter tecnicamente a tal da meia sombra ou sombra, como a gente costuma dizer aqui no nosso rolê de cultivo. Então assim, como que a gente deve lidar com os dias ou períodos mais frios do ano, como é agora, exatamente agora? Esse conteúdo tem uma temporalidade, ele não é atemporal. Já é o 5º conteúdo que eu falo sobre cuidados específicos em períodos muito frios, porque consequentemente essas plantas aqui em hábitat original nunca chegaram perto de frio como a gente tem aqui em São Paulo. Hoje a madrugada parece que bateu 4 graus. Segundo o Climatempo, foi a madrugada mais fria em 9 anos. Eu lembro aí de 4 graus na madrugada há uns 3, 4 anos atrás. Mas enfim, 4 graus que atingiu hoje, nessa madrugada, talvez atinja aí amanhã de madrugada. Agora já são 20 para as 11 e a gente está a 13 graus. 13 graus é frio, né? Lá fora, aqui, a temperatura média está mais ou menos isso. No sul de São Paulo é mais frio ainda, a gente tem perdas aí de 3, 4 graus. Me refiro ao sul de São Paulo, tá? É uma das áreas mais frias da cidade de São Paulo. Então, isso aí nos afasta bastante do hábitat original. E desde sempre as pessoas cultivaram plantas em seus jardins e quintais sem se preocupar muito com esses detalhes, sem fazer muito essas correspondências com o hábitat original, né? E essas coisas começaram, esse olhar e essa maneira de observar, entender, estudar o cultivo de plantas começou a mudar aí nos últimos 5, 6 anos
mundialmente falando, não somente no Brasil. Justamente porque essa cultura de coleção de plantas se espalhou de um jeito muito mais abrangente, o digital, as redes sociais incentivam isso constantemente, e um público mais jovem, abaixo dos 30 anos, dos 30 para baixo, começou também a entrar nessa ideia de colecionar plantas, que era mais restrito, além de ser muito mais fechado entre pessoas mais específicas, um público mais de idade, mais sênior, né? Um público mais velho. E tudo isso foi mudando com muita velocidade de 5 anos, 6 anos para cá, de 2018, 19 para agora, 2025. E até então, essa ideia de chegou o frio numa cidade como São Paulo, 3, 4 dias seguidos aí de madrugadas a 4, 5, 7 graus. O que a gente faz? Relaxa, deixa as plantas aí amarelarem, ficarem mais feias, perderem folhas, porque esse aí é o ciclo natural, a gente já está acostumado. Se o ar está muito seco, a gente tem que borrifar mais água geral, dar mangueirada geral, aproveitar um período um pouquinho mais quente, porque mexer na água gelada é complicado, né? Nessa fase de outono e inverno, principalmente quando realmente bate frio sequencialmente, a gente dá uma relaxada, desencana de cuidar das plantas. Os produtores pequenos, principalmente, eles param um pouco de produzir, são entre safras aí, são sazonalidades comuns que existiam, né? Até que então, a partir desse novo movimento mencionado, de uns 5, 6, 7 anos para cá, iniciado principalmente na Europa e depois Estados Unidos e depois outras localidades do mundo, a gente foi notando novos parâmetros que não necessariamente substituem os velhos hábitos, muito provavelmente se complemente aí, para quem consegue, quer perceber assim, e aí a gente começou a ver essas mudanças de padrões, de parâmetros, cultivo indoor, tendas profissionais, extremamente utilizadas em países europeus como a Alemanha, colecionadores dos Estados Unidos que em boa parte vão conviver com neve durante o inverno, por exemplo. O povo de Nova York acaba cuidando de planta dentro de casa e esquece de deixar em quintal, pequenas varandas e tal, porque lá neva, né? E aí a gente foi notando que, diferente das suculentas, aloe, cactos, diferente desses carinhas desérticos, do semiárido, do árido, que adoram esse clima, e não é que eles gostam do frio especificamente, eles gostam do quê? Da amplitude térmica. O que é isso? Na madrugada eu não disse que bateu 4 graus? Legal. Primeira coisa que as plantas do deserto, de hábitat desértico, do bioma desértico, diferente da mata de subbosque, esses caras de hábitat original desértico, eles vão ter nas madrugadas quase que diariamente, ou grandes períodos durante o ano, 0 graus, ou próximo de 0 graus, quando não negativo. E aí ao meio-dia alcança 20 graus, 18, 20, às vezes ultrapassa, né? A gente está falando deserto, deserto atinge aí temperaturas altas e extremamente secas, localidades extremamente secas. Então essa amplitude térmica, falei aí, chegamos a 4 graus na madrugada, agora está batendo 13 graus às 10 para as 11 da manhã. Vai chegar meio-dia, 1 hora, 2 horas, a gente vai ter 15 graus. Então em menos de 24 horas a gente teve uma diferença aí, vai ter uma diferença de mais de 10 graus. Essa diferença de mais de 10 graus é considerada uma alta amplitude térmica. E isso faz com que cactos, suculentas, aloes, como vocês verão aí então no episódio do Sérgio, da Cactus Brasil, elas estressem. E cactos, aloes, suculentas estressadas trazem o quê? Cores. Cores extremamente vívidas, saltam aos olhos, ficam lindas, ficam contrastantes, muito bonito de se ver. Outro rolê, bem diferente aí de quando a gente fala exatamente dessas folhagens, dessa galera cujo hábito original é quente, úmido, baixa amplitude térmica, meia sombra ou sombra, enfim, essas características totalmente opostas quase, por assim dizer. E aí então que revelou-se técnicas, parâmetros novos, e eu aplico sim aqui com muito prazer e vontade esses parâmetros
com recursos como grow lights, como áreas fechadas. Eu adaptei aqui a marcenaria do meu vovô, a marcenaria do meu avô. Ele faleceu em 2005, mas até mais ou menos os seus 90 anos, mais ou menos, ele trabalhava aqui, tá? Ele trabalhava aqui com serras e madeiras, serragens, serrotes, pregos, parafusos, fios e tudo mais, né? Ele produzia móveis e artigos com base em madeira. E aí eu aproveitei esse mesmo espaço para lidar também com vegetais, afinal madeira é basicamente um derivado do vegetal, e comecei então a produzir plantas de coleção, esses anthuriums aí que a gente vê em inúmeras contas hoje do Instagram. Sim, tudo que foi aquele rolê da Urban Jungle e aráceas acabou afunilando hoje para anthuriums, anthuriums híbridos, breeders colecionadores ou colecionadores breeders e produtores que estão também com suas seleções, né? Indivíduos selecionados, suas breeds também, seus anthuriums híbridos selecionados, e é mais ou menos assim que a gente nota o mercado hoje, quando o assunto é os remanescentes, a dissidência aí dessas plantas tropicais que explodiram durante os últimos 6, 7 anos, tá bom? E aí que acontece então? Não adianta mais eu falar, como eu falava nos últimos episódios dedicados a períodos muito frios, porque essa preocupação e os parâmetros do outdoor já não são mais os meus. As plantas que estão lá no outdoor, sim, o pedatum, os philodendrons que eu coloquei lá, as frutíferas, elas vão ter que aguentar, elas vão ter que resistir, como é e sempre foi na nossa cultura de cultivo. Chegou o inverno, as plantas que sofrem com frio e seco vão ter que resistir aí, vez ou outra a gente dá uma protegida, e agora, contudo, entretanto, porém, a gente pode também instalar sistemas aqui como esses. Sistemas que vão num quarto condicionado, em tendas ou estufas condicionadas. E aí, então hoje, se me perguntarem o que é melhor eu fazer para proteger as minhas plantas do frio, até bem pouco tempo atrás eu falava em caixas de umidade. Sim, caixas de umidade são sim extremamente úteis se você tem aí pouco espaço, um espaço reduzido, ou ainda não tem interesse de transformar um quarto como esse ou adquirir tendas profissionais, como a gente vai ver aí no detalhe a seguir, tá certo? A gente vai dar um tourzinho aqui para ver basicamente resultantes. Hoje é o dia mais frio do ano e a gente vai ver aí como as coisas estão, tá? E falando de maneira bastante simples e prática, os benefícios de uma caixa de umidade são idênticos aos benefícios desse quarto. E este quarto aqui é idêntico à estufa em termos de benefício. É tudo igual, só muda o quê? O tamanho e, consequentemente, o quanto você vai conseguir comportar de plantas, tá bom? Então hoje, no dia mais frio do ano, bora dar uma olhada para ver o que está acontecendo com as plantas, essas aráceas, essas dissidentes aí da Urban Jungle num ambiente condicionado. E se você me perguntar qual que é a melhor maneira de preservar ou cuidar dessas plantas no frio, é trazendo para elas algum sistema semelhante a esse, a partir do mais básico, que é a caixa de umidade. Bora lá! Bom, galerinha, primeira coisa então, deem só uma olhada no geral, tá? Algumas plantas, elas sentem sim a queda de temperatura, é como se elas estivessem acompanhando o movimento lá fora, tá? Então, um caso ou outro, a gente vai notar, mesmo num ambiente condicionado como esse, aquele amarelamento uniforme, bonito até de se ver, de quando você tem essa quebra de temperatura, né? E cai bastante rápido. Tipo esse cara aqui, ó. O Purple Raze, ó. Nessa última semana, ó. Amarelou desse jeito, ó. É o típico amarelo bem uniforme.
de quando a gente está mudando de estação e a gente tem o inverno aí dominando, tá? Vamos ver aqui, ó. Umidade 77%, temperatura 19,6. 19,6 de temperatura tá muito legal. Agora, por que a umidade caiu para 77%, galera? Esfriou, caiu a umidade e eu mantenho exatamente os mesmos sistemas de umidificadores, os dois, sendo que em dias mais quentes a umidade aumenta. Alguém sabe explicar? A relação é física. Temperatura mais baixa, você tem menos o quê? A fase do fumacinha. O frio faz o quê? As moléculas de água, elas vibram menos. Se vibra menos, elas tendem a estar mais no estado líquido e não no estado de vapor, de fumacinha. Então a fumacinha, as moléculas aqui, elas dispersam menos. E se dispersa menos, a umidade cai, tá? É só isso. É só isso não, é basicamente isso, tá certo? De qualquer forma, 77% tá muito que bom, tá? Eu posso até colocar mais um umidificador se eu quiser, ou recarregar mais frequentemente os umidificadores, mas não é o caso, mesmo porque frio como esse, como eu falei, talvez perdure aí 2, 3 dias. Será que vai ficar 15 dias com mínimas de 4 graus toda madrugada? Se ficar, aí talvez esse ateliê não sustente. Aí, consequentemente, as outras estruturas aí, numa escala, eles vão acabar também falhando, tá? Como uma próxima etapa, eu posso trazer aquecedor aqui se eu quiser, tá certo? Aquecedor a óleo, por exemplo, beleza? Mas enquanto a gente tem essa condição de um dia mais frio do ano, a gente vai notar aqui que a galera em geral tá prosperando, ó. Folhas novas, inflorescência, polinizei essa aqui, tá nascendo uma nova aqui, folha nova, folha expandindo, inflorescência linda acabou de abrir. Reparem só a quantidade de inflorescência aqui, ó. Tudo acontecendo, considerando o quê? Raiz, primeira coisa que é importante desenvolver, depois folhas e por fim inflorescências, tá? Num básico aí de crescimento essencial da planta. Aqui. Frutificação, etapas de frutificação rolando aqui, tá? Consequentemente, se eu tenho inflorescência, eu tenho também lâminas foliares em expansão, como esse cara aqui, ó, Anthurium Zipper Xpap Tropicalia V1FL, linha Dark. Olha esse cara que bonito aqui. É um híbrido derivado do RVDP, o Dark Phoenix Red, lá eu esqueci agora o nome. E carinhas específicos também, ó, como o Anthurium Wendlingeri, eles preferem temperaturas mais amenas. Não quer dizer, tá, galera, que eles gostam aí desse gelo de 4 graus. Mas eles se dão muito melhor em temperaturas mais amenas. Antes de baixar a temperatura a mínimas de 4 graus na madrugada, a gente já estava aí com dias sequenciais, 10 dias sequenciais, cujas mínimas estavam batendo 11, 12 e máximas aí de 20, 20 e poucos. Eu não vejo em São Paulo, pelo menos, 10 dias sequenciais assim, de outono, né? 10 dias cujas mínimas atingiram 10 graus, 9 graus e as máximas de 20, 20 e pouquinhos, eu não vejo isso Isso sim, eu não vejo há décadas, tá? Não lembrava mais o que é isso. Então assim, se você mantém um perfil de temperatura constante também, né?
durante dias seguidos, para as nossas plantas de subbosque é menos pior você ter 2 dias assim, de mínimas de 10 e máximas de 20 e pouco, e no terceiro explodir para 30 e mínima de, sei lá, de 15, entende? Porque essas plantas, elas sentem com o quê? Com a amplitude térmica. Se cai tudo proporcional e mantém a queda 10, 15 dias, elas se adaptam. Se cai tudo e de repente sobe, e depois cai mais 3 dias e sobe mais 5, se ficar nesse fluxo aí, essas plantas sentem muito mais, tá? De qualquer forma, no geral, como a gente teve essa queda e a manutenção dessa queda, o Wendlinger, então, adorou, tá? Ele tem a dormência invertida. Ele prefere um clima aí um pouquinho mais ameno, tá? E alguém aí já comentou que o próprio Wendlinger ele ficou muito mais bonito agora. Tá desenvolvendo muito mais legal. E é isso mesmo, tá? Das plantas aí que a gente consegue, enfim, cultivar sem ficar na sofrência, porque a gente precisa entregar frio e úmido. Frio e úmido é a condição mais difícil da gente mimetizar, né? Quente e úmido é relativamente fácil aqui, né? Porque a gente já tem uma tendência a ter dias mais quentes. E frio constante e úmido? Complicado, né? Aqui, ó, Luxanic, que coisa fenomenal. Essas folhas vocês viram crescer. Essa aqui expandiu também, maravilhosa. Olha a inflorescência, que coisa magnífica, tá? Então, assim, se o objetivo aqui era eu ter pleno desenvolvimento para geração de fluorescência e, consequentemente, produção de híbridos, meta cumprida. Aí vocês vão ver também, tem entre safra, tem sazonalidade? Não tem. Tem se eu quiser, né? Se eu quiser reduzir a configuração, mexer na configuração de lâmpadas, de temperatura, de umidade, aí eu invado um pouco com o clima do ambiente externo, elas freiam, né? Mas eu quero? Sim, não. Então é isso. A gente começa a ter mais controle, como os europeus e os estadunidenses começaram a perceber que teriam a partir dessa infraestrutura indoor, tá? Mudinhas também, todas se desenvolvendo, tá? Folhinhas novas acontecendo, tá? Então a vida segue o jogo. De novo, vamos perguntar, Fly, para suportar o frio aí, para melhorar a condição da planta no frio, o que eu faço? Resposta hoje, depois de 3, 4 anos dando dicas variadas de corre-corre para salvar as plantas do frio, a melhor resposta tá, por exemplo, aqui, no ateliê dos Anthuriums, com lâmpadas Grow Lights, inclusive todos esses itens aí que eu tô mostrando, eles estão no link da descrição, tá? 4 hélices, tipo disco, as tomadas automatizadas que me ajudam a controlar via Bluetooth o fotoperíodo, né? Eu reduzi um pouquinho o fotoperíodo por causa das RAMs, né, que eu trouxe, tá? Mas mesmo assim o crescimento tá ótimo, continua ótimo. As mudas dos meus híbridos aí que eu mostrei em episódio recente, eu mantive aqui, ó, soltando folha nova, soltando inflorescência, uma microinflorescência aqui. Quem é esse? Ó, é o Zipper X-Pap Tropicalia, soltando uma microinflorescência. Esse Zipper X-Pap Tropicalia está com antese feminina, está na antese feminina aqui, ó. Começando a antese feminina, tá? Aqui, SKG Grey X F Midori. Tá? Tudo acontecendo, tudo crescendo neste ambiente. Bora agora lá para as tendas cuja temperatura é um pouco mais baixa. Registrando aqui de novo, só para a gente ter o referencial. 19,6, aumentou para 78%, mas a temperatura está em 19,6. Vamos ver lá agora
uma das tendas. A condição média de todas as plantas é igual do ateliê, tá? Com as devidas ressalvas, a intensidade de luz aqui é mais baixa, então o crescimento é um pouco mais lento, e a gente tem queda de temperatura aqui um pouco maior em relação ao ateliê, tá? Então vamos lá. Tá bem pouco a menos, 18,9 é quase que menos de 1 grau de diferença, pelo menos em um dia só. Como eu falei, se a gente tiver 2, 3, 4 dias a 4 graus de madrugada, os materiais aqui, eles vão esfriando, tá? Galerinha tudo crescendo. Esse cara também é um Zipper X Papililaminum tropicalia, variedade Lightform, né, que eu tenho chamado. Uma inflorescência fértil aqui do Anthurium Zipper. Vocês vão notar que metade aqui tá com gotículas que eu deixei propositadamente assim, tá? Eu não quis mexer, não quis mudar, porque eu dividi, ó. Essa parte eu tô polinizando com uma espécie, e essa parte de cima eu tô polinizando com outra espécie, para justamente testar e tentar trazer aqui duas variedades híbridas numa mesma produção. Aqui embaixo eu estou trazendo do Luxurians. Estou polinizando essa parte de baixo até esse centro, onde vai ficar não fecundado, tá? Eu decidi não fecundar o centro, para justamente ficar uma divisão. Tem frutescência aqui embaixo e tem frutescência aqui em cima. Aqui em cima é uma outra variedade que está lá no ateliê, só que acabou o pólen já. Então, vamos ver se vai funcionar, tá? Tem mais chance de eu conseguir sucesso na parte de baixo, porque ainda está liberando mais pólen. Então vocês notaram, né? Esse episódio foi exatamente dedicado a resolver essa urgência, ou melhor, dar dicas e ideias para resolver essa urgência do frio em cima das nossas plantas. Todo santo ano essa recorrência aí é buscada, as pessoas procuram soluções aí alternativas para resgatar as plantas, principalmente as tropicais, eu estou falando, ou subtropicais, né? Não estou falando nem de suculenta, nem de cacto, nem de aloe, porque esses caras, como mencionado, eles curtem exatamente o clima que está lá fora atualmente, tá? Mas se forem essas folhagens tropicais, de florestas úmidas, né? A melhor solução hoje que eu dou a partir da caixa de umidade é você ter um recurso como esse, equipado com grow light, equipado com sistema de iluminação, com umidificador. O sistema de iluminação ele vai estar vinculado a uma tomada que vai entregar aí a agenda para você controlar o fotoperíodo, né? Nesse ambiente como a tenda, como ateliê, você vai ter ganho de temperatura, né? Você vai manter a umidade, então você vai ter aí uma preservação térmica, uma preservação de umidade, um controle do fotoperíodo, tá certo? E é isso aí, tá? Belezinha? Tô com pólen aqui na mão, tem um carinha que eu tô polinizando com Luxurians também. Vamos lá. Bora pegar o pólen residual aqui da minha mão. E eu tava falando com o Guilherme esses dias, ele falou, num dos assuntos que a gente estava tratando, ele falou de sazonalidade, dessa baixa de produção que dá nesse período do ano e tal. Eu falei, bom, Guilherme, a partir de tenda aí que você instala
na sua área, né? Tirando a estufa outdoor, que já é meio que um padrão conhecido, você não tem mais isso se você quiser. Como agora, ó, eu trouxe pólen do Luxurians para cá e eu vou ter frutificação aqui, eu vou ter uma sequência aqui quase que ininterrupta, com as devidas ressalvas que existe uma queda na velocidade, mas não é tão abrupta, não é tão radical, não é tão evidente e visível como são das estufas tradicionais aí, em boas partes aí do interior de São Paulo. Todas elas sentem meio que por igual se não tiver, por exemplo, o sistema de aquecimento, né? Então eu consigo resolver isso. E sazonalidade, ou seja, momentos que a produção cai muito, com sistemas desse tipo, cai, mas não cai tanto assim, né? Então a gente tem produção muito mais frequente, constante, muito mais perene se a gente quiser, tá bom? Basta ver aí o quanto de inflorescência está apontando para as luzes e cada vez mais, tá? E é constante, é frequente. O sistema de adubação contribui diretamente para esse movimento também, é bom dizer. Enfim, são todos os aspectos aí de microclima que a gente traz para essa realidade. Lembrando que sim, esse clima aqui, que a gente vê exatamente aqui, é muito, muito, muito mais próximo do hábitat original dos ancestrais dessas plantas, no momento que elas são híbridas. Não são elas propriamente, tirando uma espécie ou outra, mas dos ancestrais dessas plantas. Os ancestrais dessas plantas viviam num tipo de hábitat com clima, temperatura, iluminação, substrato, umidade, intensidade luminosa, e esses fatores aqui no ateliê de Anthuriums e na estufa, na tenda que eu mostrei para vocês agora, eles são muito mais próximos do hábitat original do que se eu cultivar no outdoor aqui em São Paulo, tá? Muito mais próximo. Então são esses novos parâmetros que mundialmente as pessoas, os colecionadores, os breeders, os colecionadores breeders, os produtores estão internalizando no tempo de hoje, atualmente. É exatamente isso que está rolando, tá? E é isso aí então, beleza? É muito difícil achar que essas novas condições, esse novo olhar vai desaparecer. Ele já está integrado, ele vai se amarrando aí, as pessoas vão se familiarizando, vão se acostumando com a ideia, né? E aí as coisas naturalmente vão tomando forma no tempo que tiver que durar, tá certo? É isso aí. Então tá bom, fechou? Aqui ó, Carla Black. Toma cuidado para não encostar na parte de dentro, que eu não quero sem querer polinizar. Eu preciso estudar com atenção o que eu vou fazer com essa inflorescência aqui. A mama, que lançou uma folha linda, super espessa inclusive, tá? Belezinha? Então, por fim, repetindo, Fly, qual a melhor maneira de cuidar das minhas plantas agora nesse frio súbito? Elas vão sentir que eu sei. Bom, tá explicado aqui. A partir de uma caixa de umidade, que é a caixa organizadora, que você transforma em estufa. A partir disso, eu mostrei a tenda e estou mostrando para vocês o ateliê com esse propósito, com essa finalidade, com essa mudança de parâmetro, para vocês entenderem que, enfim, esse lugar aqui serve exatamente para simular o hábito original de uma maneira muito mais eficiente e clara.